O crepúsculo derramava sua luz dourada sobre a porcelana, fina quando a jovem dama ergueu sua xícara de chá. Diante dela estava Sua Graça, o Duque cego, sentado com a postura impecável de um nobre acostumado a governar. Após alguns instantes de conversa, o Duque perguntou serenamente: Dizei-me, minha senhora, estais satisfeita em residir em meu castelo? A jovem sorriu com sinceridade. Sim, Vossa Graça, sinto-me extremamente confortável aqui. Em seu coração, ela realmente apreciava aquela vida. O castelo oferecia tudo o que alguém poderia desejar: aposentos aquecidos e macios, refeições dignas da mais alta nobreza e uma remuneração generosa. Enquanto refletia sobre essas bênçãos, respondeu com entusiasmo: Para ela, o castelo ducal era um verdadeiro paraíso. Eu adoro viver aqui. Então perguntou: É mesmo? A jovem assentiu: Sim, Vossa Graça. Os lábios do duque curvaram-se em um leve sorriso. Se tendes tanta afeição por este lugar. Ele fez uma pausa calculada. Então aceitai tornar-vos minha noiva. O mundo da jovem pareceu parar. Seu sorriso congelou, seus olhos arregalaram-se em puro espanto. Por um instante, ela pensou ter ouvido errado. Noiva? Do poderoso e misterioso Duque cego. Enquanto o coração dela disparava como tambores de uma cerimônia real, Sua Graça permanecia tranquilo, aguardando sua resposta, como se tivesse acabado de fazer o pedido mais natural do mundo. A dama empalideceu, certa de que ouvira algo impossível, fitou-o sem reação. Perdoai-me, creio não ter escutado corretamente, poderíeis repetir? O duque inclinou ligeiramente a cabeça. Tendes algum problema de audição? Eu disse que desejo que aceiteis ser minha noiva. O mundo pareceu parar ao redor dela. Atônita, levantou-se tão depressa que a cadeira quase tombou. Creio que realmente estou com problemas de audição. Talvez eu devesse consultar um médico imediatamente, com vossa licença. Sentai-vos. A ordem foi simples, porém absoluta. Sem coragem para desafiar a autoridade de Sua Graça, ela retornou ao assento. O que Sua Graça está pensando? Como pode propor noivado a uma simples assistente? Será que está brincando comigo novamente? Pensou o duque. Tentando manter a compostura, a dama sorriu de forma nervosa. Vossa Graça está especialmente provocador hoje. Que relatório desejais que eu leia? Percebendo sua confusão, o duque inclinou levemente a cabeça. Diga-me, o que deseja? A jovem hesitou, surpresa pela pergunta. Então, o duque pronunciou seu nome e revelou conhecer o segredo que ela escondia. Se ocultastes vossa nobre origem para servir neste castelo, certamente buscais algo. Meowen empalideceu, por um instante, ficou sem palavras, percebendo que Sua Graça sabia muito mais do que aparentava. Sua Graça permaneceu sentada com calma diante da dama, observando-a em silêncio através da mesa de chá. Então, com um leve sorriso, declarou: Achastes que seria tão fácil enganar a casa ducal de Vines? A jovem empalideceu imediatamente. Eu pensei que tivesse enganado a todos. O desespero tomou conta de seus pensamentos. Agora estou perdida, concluiu, abatida. Algum tempo atrás, o canto dos pássaros anunciava a manhã, enquanto a luz do sol atravessava as janelas de uma pequena casa, o ambiente era simples e tranquilo. Mãe, chamou uma garota ao despertar. Pouco depois, uma mulher loira entrou no quarto carregando uma bandeja com uma tigela de sopa e um remédio. Seu rosto estava iluminado por um sorriso gentil. Você acordou, dormiu bem, Marian? Sem esperar uma resposta, ela se aproximou da cama. Trouxe um remédio de gosto ruim e uma sopa deliciosa para esta manhã. Toma, experimenta. Eu vou comer daqui a pouco, você pode comer primeiro. Mas você fala isso todos os dias e acaba não comendo. Você precisa comer pelo menos um pouco para ter forças. Eu não dormi muito bem, então estou sem apetite. Não se preocupe comigo e vá comer. A mulher ficou em silêncio por um instante, segurando a bandeja com mais força. Pulando as refeições desse jeito todos os dias.
Ela mordeu o lábio, preocupada. E se ela não conseguir sobreviver a este inverno? A jovem pergunta suavemente à mãe se ela gostaria que ela lesse um pouco do seu livro favorito naquela noite. Ela lembra que a mãe já disse que sua voz ajuda a pegar no sono. Surpresa, a mãe ergue o olhar e pergunta se ela realmente faria isso por ela. Com um sorriso gentil, a jovem responde que sim, claro, diz até que deveria ter oferecido isso antes. A mãe então confessa que se sente muito em paz quando a filha lê para ela, aquilo a ajuda a dormir melhor. Mas, no instante seguinte, algo muda, um efeito sombrio toma conta do ambiente, e os olhos da jovem se arregalam como se tivesse se lembrado de algo importante. A jovem se levanta rapidamente. Diz à mãe que vai ver quem chegou. Antes de sair, deixa uma tigela de sopa ao lado da cama e pede que a mãe tente comer pelo menos um pouco. Do lado de fora está o proprietário do imóvel, Giorno. A jovem o cumprimenta friamente. Bom dia, senhor Giorno, o que o traz aqui? Giorno sorri e responde de forma desagradavelmente familiar. O que me traz aqui, com a nossa relação, até fico ofendido com uma pergunta dessas. Sem paciência, a jovem corta a conversa. Se não tem nada a dizer, vou entrar. Ela começa a fechar a porta. De repente, para o movimento. Seus olhos se arregalam em choque. Giorno apoia a mão na porta e revela o motivo da visita. A partir deste mês, o valor do aluguel triplicou. Assustada, a jovem encara o homem. Do que você está falando assim, de repente? Ele diz que já havia aumentado o prazo antes e que agora só passou ali por causa dela. A jovem fica surpresa e pergunta como aquilo podia acontecer tão de repente. Nervosa, ela pensa no problema, pergunta onde conseguirá tanto dinheiro em tão pouco tempo e implora para receber mais alguns dias. O homem suspira e seu rosto assume uma expressão estranha e maliciosa. Enquanto fala que talvez eles possam encontrar outro jeito de resolver a situação, ele estende a mão em direção ao corpo da jovem. A garota percebe a intenção dele e fica imóvel por um instante, chocada. Antes que ele a toque, algo acontece rapidamente, o homem é atingido e recua com o rosto contorcido de dor e surpresa. Do lado de fora, ele começa a bater na porta com força, gritando para que abram. Furioso, ele berra que não dará mais tempo algum e continua insultando a jovem enquanto golpeia a porta. Como ameaça final, ele avisa que, se o dinheiro não estiver pronto na próxima vez que voltar, colocará as duas para fora de casa. Depois de ir embora, o silêncio toma conta do lugar, a jovem permanece sozinha dentro da casa. Cabisbaixa, ela fica parada no meio do cômodo, segurando o avental e sem dizer uma palavra, claramente preocupada com a situação. Já vai chegar o inverno, pensou a jovem, de olhos fechados, preocupada. Ela suspirou, sua mãe estava doente e, quando o frio chegasse, a situação ficaria ainda pior. Não posso ir parar na rua com a minha mãe doente. Levantando-se devagar, ela caminhou pelo pequeno quarto, o som suave de seus passos ecoou pelo piso de madeira. Parou diante de uma cômoda e apertou os lábios. Preciso de dinheiro. Depois de refletir por alguns instantes, tomou uma decisão. Acho que não tenho escolha a não ser usar aquilo. Ela abriu uma gaveta e retirou um livro cuidadosamente guardado. Seus olhos verdes brilharam ao vê-lo. Naquele império, havia uma informação que somente ela conhecia. O título do livro dizia: O pássaro azul do Duque do Oeste não chora. Ela já havia lido muitas novelas sobre o Duque do Norte, mas aquela era diferente, foi justamente por isso que a escolheu quando procurava uma história com um Duque do Oeste mais inovador. E então aconteceu algo impossível. Ela reencarnou no mundo daquela novela, e viveu ali desde então. Que loucura! Quando despertou após passar mais de um mês entre a vida e a morte por causa de um acidente de carruagem, percebeu algo estranho. O lugar onde vivia era exatamente o mundo daquela história. Mas como ela soube disso? Por um momento, pensou. Talvez porque eu seja a protagonista, logo descartou a ideia. Não. O verdadeiro protagonista estava aqui, o Duque do Oeste.
A história de O Pássaro Azul do Duque do Oeste Não Chora era bastante simples. O Duque do Oeste sofria um terrível ataque de monstro, perdia a visão e, pouco a pouco, sua saúde se deteriorava. Então surgia uma jovem prodígio da herbologia, com seus conhecimentos extraordinários, ela conseguia curar os olhos do Duque. Depois disso, a narrativa seguia por um caminho de fantasia romântica, e os dois acabavam se apaixonando. Quanto a mim, eu era apenas uma figurante que nem sequer possuía uma fala na história original, uma simples imagem de passagem ao fundo da narrativa. Se tudo continuasse daquele jeito, eu provavelmente ouviria falar apenas do final feliz do Duque e seguiria minha vida sem qualquer importância para os acontecimentos. Mas então, tac! O som de papéis sendo manuseados ecoou pelo quarto. A jovem levantou os documentos diante de si e suspirou profundamente. Preciso de dinheiro, murmurou, apoiando-se sobre a mesa. A família do Visconde Skevens era uma família rica. No entanto, um terrível acidente de carruagem tirou a vida de seu pai e de seu único irmão. Ao mesmo tempo, veio à tona a enorme dívida deixada pelo patriarca da família. Sem sequer ter tempo para compreender plenamente sua reencarnação, ela precisou enfrentar o desmoronamento de sua casa e uma montanha de dívidas. Depois de vender tudo o que possuíam, restou apenas uma penteadeira que seu pai lhe dera de presente. A família havia falido e, como filha de um visconde que sequer chegou a estrear na sociedade, ela não podia fazer nada para mudar sua posição. Até aquele momento, ela vinha lutando para sobreviver, ignorando os acontecimentos da história original da novela em que havia reencarnado. Mas agora, havia chegado ao seu limite. As habilidades que trouxe de sua vida passada, juntamente com os conhecimentos que apenas ela possuía sobre aquele mundo, eram tudo o que lhe restava. São as minhas únicas armas. Oi, pessoal. O capítulo 1 se encerrou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ignorem minha voz aí, que eu peguei um resfriadinho. E é isso, gente. Deixe seu like. Já se inscreve também, vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.